Ligações familiares. Quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com ninguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas de discórdia que lhes atormentam a vida íntima, através de provações atravessáveis em comum. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhe barres os passos no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. Não desprezes teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenha sido em existências já transcorridas a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patenteiam. Em muitas ocasiões, terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, e isso acontece frequentemente entre pais e filhos, notas no íntimo que tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem, deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer pouco a pouco, a pretexto de auxiliar aos que te recusam o amor. Uma criança terna e inesquecível que retorna ao mais além nos primeiros tempos da infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico a fim de acordar-te para as realidades da alma através da saudade e da afeição. Se não tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa com quem partilhaste as alegrias do sentimento, nunca abandones a criança ou as crianças que houverem nascido de semelhante união. Educa e reeduca os pequeninos sob a tua responsabilidade, enquanto na infância terna, facilmente amoldável aos teus princípios de natureza superior. Mas diante dos familiares erguidos à condição de adultos, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo conforme as suas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus. Neste capítulo, chamado Ligações Familiares, Emmanuel inicia falando: esforça-te quanto possível, mas esforça-te de verdade para viver em harmonia com os teus parentes, especialmente com aqueles que pensam diferente de você, que você vive os conflitos. E aqui a gente pode estender também para as pessoas que a gente convive mais frequentemente no dia a dia, mas especialmente com os parentes. Esforça-te, porque melhorar os sentimentos nessa convivência é uma das melhores coisas que a gente pode fazer na encarnação. Então, nos esforcemos
para melhorar os nossos sentimentos nessas relações, melhorar as relações. Façamos o que podemos e o que nos cabe fazer, porque a consequência é muito boa para o espírito que consegue trabalhar isso quando encarnado. Por quê? Porque no plano físico não nos achamos vinculados com ninguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Ninguém está por acaso na nossa vida, especialmente os laços da consanguinidade que trazemos. Então, escolhidos por Deus, os nossos parentes, e nós também somos colocados na vida deles para que juntos melhoremos, juntos progridamos. Por quê? Porque aqueles que alimentam ódio e aversão, quando nós temos essas inimizades e desencarnamos levando conosco o sentimento, porque nós levamos os afetos, a forma como afetamos as emoções do outro e somos afetados, isso vai conosco para o plano espiritual. E o que acontece? Os benfeitores, da vida sublime, eles programam a nossa reencarnação para nós reencarnarmos juntos, a fim de apagarmos as labaredas da discórdia que atormentam a vida íntima. Então não é por castigo que nós reencarnamos juntos com os desafetos de encarnações anteriores, mas sim para nós sermos cada vez mais felizes, caminharmos em direção ao progresso espiritual, à felicidade, porque é somente diluindo a mágoa, o ressentimento, desenvolvendo as virtudes que nós conseguimos ascender, conseguimos evoluir. Então, por isso, pela bênção divina, nós encarnamos juntos na mesma família, então com muitos desafetos e também afetos, espíritos queridos. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos teus ideais superiores, abençoa com os teus melhores pensamentos. E não seja aquele a tentar barrar, segurar aquela pessoa, ainda mais se é um adulto. Abençoa com os teus pensamentos, quando possível e quando é necessário, com as tuas palavras, mas deixa ele seguir a vida dele também. Não desprezes teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque muitas vezes nós fomos os causadores de muitos tormentos que os nossos filhos trazem hoje. Então nós vimos nas obras espíritas, especialmente de André Luiz, que nos conta a realidade na vida espiritual, em que muitas das desordens emocionais que um familiar próximo traz, nós ajudamos direta ou indiretamente a produzir em vidas anteriores. Então olhemos com carinho também para a dificuldade que o outro vive hoje e auxiliemos até onde nos cabe, porque ali também nós podemos resgatar dívidas antigas que estão pendentes. Em muitas ocasiões terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, como uma forma de você também reparar débitos antigos em relação àqueles espíritos que ora vêm no teu seio familiar. E se depois de sacrifícios inumeráveis, especialmente os pais na criação de filhos, dedicando-se, e mesmo assim aquele espírito fica endurecido, mesmo com tanta dedicação, com tanto esforço, que você percebe que a tua consciência está tranquila como pai, como mãe, por exemplo, e aquele filho debanda para o uso de drogas ou para a criminalidade, mesmo com você fazendo tudo o que poderia como pai, como mãe, deixa ele seguir a vida dele. E fique com a consciência tranquila, porque nós não precisamos nos sacrificar no sentido de jogar a nossa vida, a nossa encarnação fora, o sacrifício pelo outro. Não, devemos sim fazer o que nos cabe, com assumir os nossos compromissos, mas também com alto amor,
com autocuidado, tendo a certeza de que Deus tudo vê, tudo sabe. E uma criança, que bela, aquela criança que vem para alegrar os nossos dias e que desencarna prematuramente, muitas vezes ela vem para nos acordar para a realidade espiritual, de que a vida continua, mesmo que seja pela dor da saudade, mesmo que seja dessa forma breve que passa aqui pela Terra, mas que vem pela saudade, pelos laços do afeto, nos lembrar, nos acordar para a vida superior. E se não tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de um companheiro, de uma companheira, não abandones os filhos. Emmanuel é categórico. Não abandones, porque é um compromisso, como nós vemos no livro Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação de Kardec, é um dos compromissos mais preciosos, o da paternidade e da maternidade. Então, se não conseguimos manter o relacionamento afetivo com o marido, com a esposa, não deixemos de cumprir a nossa função paterna, porque isso pode muito dificultar a encarnação daquele espírito que vem como nosso filho e também gerar débitos muito graves aos pais. Educa e reeduca os pequeninos sob tua responsabilidade, enquanto na infância terna, facilmente amoldável. Porque na infância, especialmente na primeira infância até os 7 anos, o espírito está como uma argila mole, como o Chico costumava dizer, que você consegue moldar mais aquela argila com os bons costumes, com os ensinamentos sublimes do Evangelho, da vida correta, do amor ao próximo. E depois disso a argila vai começando a secar. A gente deve continuar, mas de outras formas. Na adolescência, por exemplo, é mais no diálogo, mas o sujeito já vai começando a aparecer mais, já vai começando a escolher mais. E na vida adulta a gente orienta, a gente tem o ombro amigo, mas o sujeito precisa seguir o próprio caminho. Então, aproveitemos especialmente a primeira infância, a segunda infância para trabalharmos, para colocarmos todo o bem que nós pudermos colocar nesses corações. Por quê? Porque a função materna e paterna são sublimes. E em relação aos adultos, como nos diz Emmanuel, nós respeitarmos a liberdade, o seu caminhar do mundo conforme suas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus. Então todos nós estamos destinados a progredir, a virarmos anjos no futuro. E cada um segue o seu caminho. Então às vezes a gente está caminhando junto, às vezes a gente caminha por alguns momentos separados. Então respeitemos o caminhar de cada um. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.